Oi, oi, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Tudo bom com vocês? Quero dar as boas-vindas a todos e a todas que estão assistindo a nossa aula neste momento, tá bom? Nós vamos dar início a um dos temas do nosso livro didático, o último conteúdo deste bimestre e um dos meus favoritos, que é justamente sobre os povos do Brasil, mas aqui eu vou fazer uma observação, tá bom? Então, os povos no Brasil antes do país, Brasil, Estado Nacional, como nós conhecemos hoje, tudo bem? Aqui a nossa meta é observar as características dos primeiros povos que ocuparam a região do atual território nacional conhecido por Brasil, certo? Por isso, eu peço a vocês prestarem atenção nas minhas falas, em que eu vou destacar muito a pluralidade, ou seja, eu vou destacar muito o plural a partir de povos, culturas, costumes, crenças, guerras, sociedades, organizações. Tudo bem? Então, aqui nesse mapa, é uma das primeiras ilustrações do território, feito em 1519, ok? Porém, para que nós possamos entender sobre a região, o território nacional hoje, antes da chegada dos portugueses, nós precisamos, em primeiro lugar, estar atentos a algumas características. Antes de começar a aula, né, eu vou destacar esta imagem que aparece, nós temos no centro o cacique Raoni, uma liderança indígena muito famosa, conhecida mundialmente na defesa das populações indígenas, assim como também em outros temas relacionados ao meio ambiente. E a intenção é justamente entender como as populações indígenas são fundamentais para que nós possamos entender também a história do Brasil, certo? Então eu peço que vocês estejam atentos, porque de uma certa forma, embora talvez você não tenha um parentesco com um, algum, alguma etnia indígena, provavelmente você possa ter um costume ou um hábito ou uma vestimenta ou um objeto, uma cerâmica ou um tipo de pintura ou um estilo ou uma forma de vida que se assemelha e que pode ter sido uma influência justamente das populações indígenas. O termo, a expressão indígena, nós temos que estar atentos, ela foi construída, ela surgiu a partir da chegada dos europeus com Cristóvão Colombo, que acreditava ter chegado às Índias. No entanto, eu vou reforçar isso no decorrer da aula, eles não se consideravam indígenas, a palavra indígena não era utilizada, tá? Isso é um termo recente, por favor. E com os nossos objetivos, nós temos o seguinte: primeiros habitantes do Brasil, e aqui nós vamos fazer uma ponte com a pré-história, ok? A chamada pré-história, diferentes povos, logo também diferentes troncos linguísticos, ou seja, as línguas que falavam, os idiomas, certo? Aqui veja bem, embora talvez você possa associar com a língua portuguesa, mas na verdade nós estamos falando de outras línguas que não são originadas ou que não têm influência do latim ou do português. Tudo bem? Junto aqui também diferentes povos, diferentes culturas, a organização das sociedades indígenas, as culturas indígenas e as populações indígenas hoje. Ok? Lembrando que a expressão, o termo índio, foi utilizado, trazida, vamos dizer assim, né, construída pelos europeus. E aí, no caso, nós temos que estar atentos que nós estamos falando das populações originárias, os primeiros povos aqui no território nacional, certo? Então, como os primeiros habitantes, nós temos que fazer uma ponte fundamental com a chamada, ou a dita, né, pré-história. E por que pré-história? Porque acredita-se que aproximadamente 12 mil anos, aproximadamente, tá? Não se preocupem com relação às datas, nós tivemos os primeiros habitantes aqui na região. E se destaca, no caso, aqui uma mulher, a chamada Luzia, que viveu na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, há aproximadamente 12.500 anos antes de Cristo. Essa informação é importante porque também remete aos estudos sobre os primeiros povos nas Américas, no continente americano. Então, existem muitas teorias, né, sobre
como o ser humano chegou ao continente. E no caso da Luzia, ela se destaca por ser considerada uma das mais antigas pessoas, um dos mais antigos seres humanos a estar presente aqui no território hoje conhecido por Brasil. E aí, no caso, os primeiros grupos são localizados nas regiões de Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso, Goiás e São Paulo, ou seja, Nordeste, Sudeste, também Centro-Oeste. É claro que nós também temos populações na região Sul e na região Norte do Brasil, ok? E aqui, como é que se descobriu isso? Graças à arqueologia. E aí, as primeiras características é que eles se deslocavam em busca de alimentos, ou seja, necessidade por comida e também por habitação no que diz respeito à melhor proteção, de acordo com a época do ano. A partir de 6.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, nós temos as primeiras práticas da agricultura, ou seja, o sedentarismo, quando alguns grupos, não são todos, tá bom, pessoal? Nós não podemos generalizar, também começaram a realizar a prática da agricultura. E por volta do ano 1000 a.C., nós temos a ocupação em diferentes regiões do Brasil, claro, por diferentes povos. E acredita-se, não é um número preciso, que havia aproximadamente 3 milhões de habitantes no território aqui atual do Brasil, habitando diferentes regiões, ok? E aqui no caso, pessoal, são diferentes povos, diferentes culturas, da mesma forma como também nós estudamos, por exemplo, os romanos, os gregos, os indianos, os japoneses, os sul-africanos, os egípcios, ok? Beleza? Então vamos lá? E junto com os diferentes povos, diferentes troncos linguísticos. E aqui eu coloquei em vermelho justamente um ponto que nós já estávamos conversando. Perceba a diversidade de línguas e grupos habitando o território, e nenhum deles se autodenominava índio ou indígena. Por quê? Porque essa expressão era utilizada pelos europeus como uma referência chegada às Índias, né? E quando Cristóvão Colombo chegou à América, embora ele tenha estivesse acreditando que havia chegado às Índias, ele chamou as populações locais de indígenas, tudo bem? Ou de índios, ok? E aqui nós temos alguns dos troncos linguísticos, ok? Só que mais se destacaram no Brasil. Veja bem, não é que eram os únicos, por favor, tá? Mas na verdade haviam vários. E aqui nós vamos destacar o tronco tupi, com destaque para o tupi-guarani, tronco macro-G, linguística G, tronco arauaque ou aruaque, do ponto de vista do grupo linguístico aruaque, as chamadas línguas isoladas, ok? E que não se enquadravam nos troncos linguísticos como os povos ticuna, tá bom? Detalhe, por exemplo, eu acho que você em algum momento já ouviu essa palavra, tupi, que já foi nome de empresa de televisão no Brasil, tem nomes de ruas e bairros com o nome tupi, a expressão Guarani também, quem gosta de futebol já ouviu falar de um time chamado Guarani de Campinas, do estado de São Paulo, dentre tantos outros nomes que são de origem indígena, tudo bem? Então veja a influência também nesse aspecto na nossa língua até os dias de hoje, ok? E como dica, no caso, nós temos quando os portugueses chegaram ao território, eles tiveram muito contato com os tupiniquim do tronco tupi, ok? Em breve, no final da aula, eu vou mostrar um mapa para vocês, ou logo em seguida, melhor dizendo, sobre que pode nos auxiliar na interpretação melhor sobre o que eu quero dizer. Aqui, perfeito, isso aqui é ponto chave. Vejam a localização dos povos, no caso. Povos de língua tupi, em amarelo. Percebam que eles estão em regiões onde hoje se atende pelo Nordeste, Norte e Centro-Oeste, aqui, Sudeste também. Percebam que eles são diversificados, eles estão em várias regiões. Os povos de tronco macro-G também, ó. Percebam que eles estão com destaque na região atual do Nordeste, também do Sudeste e também aqui da região um pouco Sul e o Sudeste, certo?
Como nós moramos em Roraima, nós vamos destacar aqui os povos de tronco cariba ou tronco caribe, tudo bem? E também em vermelho, os povos de língua aruaque, ok? Alguns falam arawak, mas nós expressamos aruaque. Tudo bem? Então veja no mapa, onde hoje você tem como desenho o Brasil, né? Os diferentes povos em diferentes regiões, ok? E aí você localize no seu estado qual povo ou qual tronco linguístico predominou na região onde hoje você vive. Tudo bem, pessoal? Dando continuidade, diferentes povos, diferentes costumes. E aqui foco no plural, tá bom, pessoal? Mais uma vez. Vamos lá? E nós vamos destacar justamente as alimentação, melhor dizendo, né? Perdão pelo erro, e também algumas das características e funções de homens e mulheres, como por exemplo, aqui, a alimentação a partir da agricultura, milho, feijão, abóbora, ou seja, alimentos que você come hoje, isso já era consumido pelas populações antes mesmo da chegada dos europeus. Lembrando que o milho era um alimento muito importante para os povos das Américas, né? Os incas, maias, astecas e tantos outros que estavam presentes, que estão presentes até hoje no território. Outra característica, não consumiam açúcar, ou seja, aquele açúcar que você tem na sua casa, ele não existia aqui no Brasil. Isso só veio com a cultura a partir dos portugueses e holandeses aqui, que nós vamos estudar isso em breve. Também não produziam excedentes, ou seja, eles nunca produziam mais do que necessitavam, como uma forma de evitar desperdício, ok? Então, por exemplo, quando você enche o prato, felizmente, porém você come apenas uma parte, você colocou um excedente no seu prato de comida e depois, infelizmente, esse alimento acaba sendo descartado. É algo que as populações não faziam ou evitavam ao máximo o desperdício. Então, dicas até o dia de hoje, tá, pessoal? E para sempre, evitem desperdiçar. Homens e mulheres dedicavam-se à caça, no caso o homem, à pesca, ao preparo para a terra, para o cultivo de alimentos, a construção de habitações e também a fabricação de canoas e armas, além de uma função fundamental que era proteger a família. Assim como a mulher também tinha a função de semear, plantar e colher produtos agrícolas, junto com a coleta de frutas, ou seja, cuidados com a família, certo? Agora veja bem, nem o homem, nem a mulher, nenhum é melhor do que o outro. Ambos estão em conjunto, ambos trabalham em conjunto, ok? Com a função de auxiliar e sempre proteger a família. Ok, pessoal? Vamos lá, dando continuidade. Aqui peço para que depois, em breve, vocês pausem o vídeo e possam dar uma lida neste texto aqui, tudo bem? Do Pedro Paulo Funari, sobre a temática indígena na escola, fundamental para que possamos entender a história do Brasil também. E vamos em seguida ver sobre. Opa, não foi, agora foi. Sobre as organizações. Vai passar? As organizações das sociedades indígenas. Veja bem, os grupos, as organizações indígenas, elas estão, muitas delas, né, moram, residem, ocupam o espaço a partir das aldeias. No entanto, qual é o meu objetivo aqui com vocês? Mostrar que as aldeias, no caso, que são povoações, algumas pequenas, outras maiores, elas possuem diferentes características, ok? Por exemplo, aqui na aldeia Tecuaporã, em São Paulo, Tecuaporã significa solo sagrado em tupi. Você percebe uma forma de uma organização diferente da aldeia. Já, é claro que são imagens recentes, por favor, pessoal. Mas para que nós possamos ter apenas uma breve noção das diferentes formas de aldeias, ok? Segundo ponto, olha aqui, essa inclusive é recente, tá? É uma aldeia indígena, localizada na área indígena Yanomami, aqui entre os estados de Roraima e Amazonas, ok? Que é justamente, percebam uma diferença no caso da organização
ok? E aqui uma imagem localizada na área indígena Raposa Serra do Sol. Opa! Localizada na área indígena Raposa Serra do Sol, fica no estado de Roraima, ok? O estado que nós moramos, foi a última área indígena homologada aqui em Roraima. E perceba que é uma organização diferente, uma estrutura diferente, certo? Mas a função era a mesma, proteger a população, ter uma organização política, né, no caso, e também para a realização de atividades conforme os seus hábitos, costumes e crenças, certo? Então veja que as comunidades indígenas, sociedades indígenas, elas se organizam uma diferente da outra. Por quê? Justamente como é uma forma de demonstrar as diferentes culturas que nós estamos estudando, tá bom, pessoal? Pensem sempre no plural. Tudo bem? Vamos lá? E aqui também eu vou pedir depois para que vocês possam pausar o vídeo, tá? E ler este texto de Hans Staden, ok? Que foi um viajante europeu que esteve no Brasil e que foi, inclusive, capturado por um grupo indígena. E ele relatou isso, né? Então eu peço para que depois vocês leiam com atenção. Dando continuidade, aqui o livro ele dá uma pequena derrapada, porque nós estamos falando de culturas, ou seja, no plural, certo? E o professor vai sempre destacar isso, tá bom? Meu S foi horrível aqui, peço desculpas para vocês, mas a nossa meta é justamente aqui. Opa! As culturas indígenas. Cultura, a palavra, né, nós temos que estar atentos ao significado dela, é o modo de cultivar a terra, tem a ver com a agricultura, certo? E as plantas é o domínio de tradições e de modo próprio e agir a vida, ou seja, o modo próprio de agir, de como você lida, como você, por exemplo, se alimenta, o que você veste, o que você desenha, o que você fotografa, o que você joga, o que você fala, por exemplo, tudo isso, tudo tem a ver com cultura. E no caso, nós temos que desmistificar essa visão muito triste, muito ruim, errada, inclusive preconceituosa, de que existem povos sem cultura, o que é uma grande mentira. Todos os povos, todo ser humano é um consumidor de cultura e também um produtor, certo? E aqui nós temos como destaque dos vários, tá bom, turma? A cerâmica, marajoara, ok? Certo? Que se destaca também como uma forma de representar a cultura de um povo. Por exemplo, perceba que essa urna funerária, aqui no caso, ela possui diferentes desenhos. E cada desenho aqui representa algo. Nada é à toa, tá bom, pessoal? Então, quando você... Deixa eu ver se eu aqui ampliar para ficar um pouco melhor. Aqui tá mais visível à minha direita. No caso, os objetos de cerâmica, eles são fundamentais para nós estudarmos uma cultura. E isso vale para a cerâmica que você tem em casa, para o vaso, para os pratos, por exemplo, os talheres. Pode parecer besteira, mas isso é fundamental. Os potes em que você armazena alimentos, o biscoito, seu biscoito favorito, por exemplo, tudo isso envolve cultura, ok? Junto à importância dos artefatos cerâmicos. Eles nos apontam que eram recipientes para armazenar caças, cozimento de alimentos, higiene pessoal, preparo de bebidas e farinhas, ou seja, logo uma dica aqui, associar a cerâmica à agricultura. Perfeito? Então, por exemplo, por que eu tenho um pote para guardar biscoito em casa? Por que eu tenho um pote para guardar arroz, feijão, por exemplo, milho? Tudo isso envolve aspectos de armazenamento, de culturas, ok? Junto a isso, algo que existe até hoje, muitos têm o hábito ou desejam fazer tatuagens, por exemplo, no futuro. Nós temos a pintura corporal, ou seja, isso é uma prática milenar, pessoal, e não eram apenas os povos aqui da região, ou do Brasil, ou das Américas que se faziam. Vários povos ao redor do mundo fazem a prática
de pintar o seu corpo. E lembrando, isso não são desenhos à toa, tá, pessoal? Ela não desenha por desenhar. Há todo um significado. Por exemplo, se você desenha o símbolo do seu time de futebol no braço, isso significa algo. Se você desenha ou tatua a imagem de uma pessoa que você ama muito no braço, isso tem um outro significado, ok? Mas perceba que o ser humano, ele sempre buscou também utilizar-se da pintura corporal como uma forma de expressão, tudo bem? E junto a isso, como eu sei que vocês gostam de música, é claro que as populações também tinham seus rituais com, alimentados, né, ou animados por meio da música e que utilizavam instrumentos criados a partir de cascos de tartaruga, ossos, madeira, flauta, para a confecção, né, no caso, né, de flautas e tambores, por exemplo. Certo, pessoal? Então vejam a riqueza cultural dos diferentes povos que habitavam aqui a região e a importância de nós guardarmos estes objetos para estudos, ok? Tanto que, por exemplo, se você for perceber aqui, ó, eles estão guardados, ou estavam, né? Torço para que não tenham sido queimados no Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro e que infelizmente sofreu um grave incêndio anos atrás, em 2018. Tudo bem, pessoal? Sigamos. Vamos lá. Crenças e guerras, já chegando ao final da nossa atividade. Aqui, no caso, uma gravura sobre os tupinambás, com roupas europeias. E aqui já tem toda uma influência, no caso, né, de encontros culturais. Isso aqui é apenas uma representação, ok? Tocando o maracá. Então, depois em casa, eu não tenho como compartilhar, infelizmente, mais um áudio de maracá. Então, por favor, escutem com atenção. Tudo bem? Crenças e guerras, no caso, também colocar guerras no plural. Em primeiro lugar, quando nós falamos de crença, nós estamos falando de fé, de um credo, de uma fé religiosa, que pode ser a sua ou a que um outro amigo ou amiga acredita. No caso, as populações indígenas, populações originárias, elas acreditam, muitas delas, é claro, não podemos, aqui é num sentido geral, nós não estamos falando de um povo especificamente, mas acreditam no equilíbrio entre os elementos da natureza. Por isso a importância da preservação do meio ambiente, do cuidado, de evitar o desperdício, de evitar fazer atividades que não são benéficas tanto para o ser humano como também para a natureza. E isso é um desafio para todos nós, porque o ser humano ele sempre mexeu na natureza. Todos nós modificamos. A casa onde nós moramos, por exemplo, antigamente ela era um terreno vazio, apenas coberto com terra, que foi construído. O que é positivo, você tem uma casa, tudo mais. Mas você pode cuidar, por exemplo, do saneamento básico. Então, por exemplo, o lixo que você joga, se a sua casa, por exemplo, tem esgoto ou ela é ligada a uma rede de esgoto do seu município. Então, tudo isso envolve a função e a importância de nós preservarmos a natureza. E isso também cuidando das nossas gerações. E por isso a importância de acreditar nos elementos da natureza. Você observar as serras, as montanhas, os rios, o sol, a lua, as áreas secas, as florestas, e perceber ali ações, por exemplo, como dos espíritos. Por isso que é comum você escutar a expressão espíritos da floresta ou espíritos da natureza e como eles intervêm nas ações da natureza e também do ser humano. Por exemplo, quando você vê um período de seca, por exemplo, pode ser uma reação dos espíritos da natureza, ou se você tem um período de chuvas e fartura, por exemplo, isso também pode ser uma manifestação dos espíritos da natureza, da mesma forma que as doenças, ou então uma situação bem delicada, como por exemplo, um mito, uma crença que existe aqui em Roraima, que é do Canaimé. Seria um espírito, né, no caso, em que ele realiza uma série de ações contra
contra as pessoas, no caso, ele machuca. E isso também tem a ver com a crença nos espíritos da natureza. Certo, pessoal? Quando você for estudar sobre as primeiras populações, e até hoje, tá? Isso deve ser levado com muito respeito, com muito carinho, ainda que você não acredite, tá? Ninguém é obrigado a acreditar, por favor. Mas nós temos que entender a manifestação e as manifestações e como elas acontecem. Como nós fazemos isso? Estudando, ouvindo, lendo, observando, tudo bem? E com a liderança, a principal liderança, no caso, né, de uma comunidade indígena, de um grupo, os primeiros grupos, e até hoje, em muitos lugares, em muitas comunidades, é o xamã ou o pajé, que junto com o cacique era a maior autoridade de um grupo indígena. Por isso que as palavras xamã, pajé, cacique, às vezes você escuta elas e tem que associar diretamente com as populações originárias. Tudo bem? Porém, nós também tínhamos conflitos. O ser humano tem na sua natureza, né, a busca por conflitos, a ação, a guerra, o conflito, a natureza, né, vamos dizer assim. E isso era uma forma de também lutar por mais territórios, por exemplo, ou de achar outras necessidades, ok? Mas antes vamos ver sobre o significado da palavra guerra, que significa um substantivo feminino, que significa luta armada entre as pessoas, regiões ou países, ou também representa uma discórdia, uma desavença. Às vezes você tem uma pessoa desafeta e tudo mais com quem você não gosta dela, e você declara guerra. Eu declaro guerra à pessoa que não gosta de mim, por exemplo. E então você também está entrando em um conflito e torço para que vocês possam se resolver o mais cedo possível. Tudo bem? Vamos lá? E aqui no caso, um ponto interessante, fundamental, é justamente as migrações também que aconteciam entre as populações indígenas. Por exemplo, entre os Tupi acreditavam em uma terra sem males, uma espécie de paraíso. Faz lembrar, quem é cristão pode nos ajudar a lembrar, por exemplo, de Gênesis, né? Com o paraíso, o jardim do Éden, onde haveria fartura, todos seriam felizes e viveriam eternamente. E aí, no caso, a noção de que existe um paraíso nesta terra, né? Onde muitos de nós estão procurando até hoje, e também existem os que acreditam que o paraíso está depois desta terra, depois desta vida. Tudo bem, pessoal? Então vejam o imaginário, vejam as crenças, tá bom? Às vezes nós fazemos uma ponte, né? Tentamos assimilar com as crenças que nós percebemos com o que nós acreditamos, né? Então, e aqui nós temos também uma pequena ilustração feita por Theodore de Bry, no caso, e que justamente o conflito entre populações, ok? Percebam que estão em Canoas, percebam que isso aqui é uma representação a partir de um outro olhar, de uma outra pessoa, vinda de uma outra região do mundo, tá? Então nós temos que estar sempre atentos a isso para evitar acreditar que isso é uma representação fiel de uma imagem do passado. Tudo bem? Junto a isso, nós temos também a chamada prática dos rituais antropofágicos, que seguiam uma organização bastante específica, em que o sacrificado não era imediatamente devorado, ou seja, não era um canibalismo, não era quem assiste filme de zumbi, por exemplo, né? Não tem nada a ver com aquilo, por favor, pessoal. E aqui era um ritual realizado principalmente pelos tupinambás, certo? Os tupinambás frequentemente capturavam ainda vivos melhores guerreiros para os rituais antropofágicos. E por que isso? Vamos lá. O sacrificado não era imediatamente devorado, mas convivia com o grupo, adquirindo seus hábitos, muitas vezes podendo até se casar com uma indígena do grupo. O sacrifício era admirado por seus oponentes, que acreditavam poder absorver a qualidade deles, ou seja, por isso que os guerreiros eram os devorados. Por quê? Eles acreditavam que quando você comia da carne, da carne
do guerreiro capturado, você estava absorvendo a energia dele, ok? É claro que isto para muitos é estranho. No entanto, para aquele povo, para os Tupinambá naquela época, os rituais antropofágicos eram vistos como normais, como algo que não era estranho, não era pecado, vamos dizer assim, certo? Isso é uma característica. E pesquise se no estado em que você vive, as populações, os primeiros povos também praticavam estes rituais. Tudo bem? Antropos significa ser humano, né? Homem. Por isso que envolve o ser humano. Vamos lá? E aqui, para finalizar, né, eu vou trazer mais para cá. No caso, nós temos que estar atentos, né, que eu mencionei com vocês sobre a, as áreas indígenas, sobre os povos hoje, né? E nós temos que estar atentos a isso aqui. Vou fazer aqui, isso aqui é hoje, mas eu vou trazer para cá desse mapa aqui. Pronto. Vamos lá. Principais sítios pré-históricos do Brasil. Lembra dos primeiros habitantes? No primeiro slide, nós falamos de Luzia, por exemplo. Ó, a região de Lagoa Santa é esta aqui, localizada em Minas Gerais. Percebam as localizações, ó, aproximadamente 11 mil anos, 8 mil anos, 39 mil anos. Veja bem, não são datações precisas. Tudo bem, pessoal? Percebam também ó, que nós temos algumas regiões que têm nomes até hoje nomes de municípios. Camboriú, Torres, Lagoa Santa, São Raimundo Nonato, o estado do Mato Grosso, dentre outros. Aqui, à minha direita, é aquele mapa que nós já vimos, né? Sobre a distribuição dos povos no Brasil, aqui já na época do descobrimento. É uma hipótese por meio de estudos, né, com base em relatos orais, fontes arqueológicas, tudo mais. E aqui embaixo, abaixo, no caso, nós temos uma distribuição dos povos indígenas hoje, mas para facilitar, eu preferi este slide aqui. Tudo bem? Depois você pode pausar o vídeo, né, caso você tenha alguma dúvida, e olhar com mais atenção. Ok? Isso aqui, hoje no Brasil, são as chamadas terras indígenas, que são terras que pertencem à União, que são direito dos povos indígenas de ocupá-las para manter as suas tradições, zelar por hábitos e costumes, assim como também incentivar o crescimento das populações indígenas, como a preservação destas áreas, certo? E aí, mas lembrando que as áreas pertencem à União, é um chamado direito constitucional, que está no artigo 231, 232. Depois você pesquise na Constituição do Brasil, mas perceba uma diferença, no caso, da, da distribuição. Ó. Veja que as áreas indígenas têm maior destaque na região norte e também centro-oeste, mas principalmente na região norte. Tudo bem? Outra coisa também, existem diferentes povos, diferentes culturas. Voltando, alguns povos vivem entre várias aspas, isolados, entre aspas, tá bom, pessoal? De maneira isolada, ok? Como os Mochi Ratetamá, por exemplo. Enquanto outros vivem em comunidades indígenas, mas também, por exemplo, moram na cidade, fazem um deslocamento do interior do interior da área rural para a área urbana, e isto é um hábito comum, tá? Não é algo nada estranho, por favor, certo? E aí, hoje, como estão distribuídas as populações indígenas? No caso, veja que apenas o município, aliás, o estado do Amazonas, consegue concentrar, tá correto? Consegue concentrar mais de 80 mil habitantes, mais de 80 mil indígenas, certo? E os municípios que se destacam são São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tabatinga, que são municípios localizados no Amazonas, certo? E no caso de Roraima, nós temos uma característica que envolve inclusive a matemática, certo? Que é justa. Vou esperar carregar aqui agora. Será que vai carregar? Vamos ver uma matéria do G1 Roraima que proporcionalmente, tá? Proporcionalmente,
Roraima tem a maior população indígena do Brasil, ok? Então, isso é com base no censo do IBGE, na época que Roraima tinha aproximadamente, né, 450 mil habitantes. Destes, 49 mil se declararam indígenas, certo? E aí, no caso, também como população, né, é uma forma de curiosa, porque no caso a maior população fica no estado do Amazonas, mas proporcionalmente nós estamos falando que o maior estado é em Roraima, como que concentra a maior população indígena, proporcionalmente, novamente falando, é Roraima, com destaques para os municípios de Normandia, Pacaraima e Amajari. Ok, pessoal? E aí, a maior área indígena do Brasil também está localizada em Roraima, junto com o Amazonas, que é a área indígena Yanomami. Certo, pessoal? E aí, no caso, isso é apenas uma pequena introdução sobre a nossa aula de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês e desejar uma ótima... Aqui, opa, perdão, cadê meu... Ué, aqui. Desejar uma ótima semana, agradecer a cada um de vocês, certo? Como meu obrigado, se cuidem, continuem se cuidando, respeitem seus pais e um grande abraço. Qualquer dúvida e tudo mais, podem sugerir, podem entrar em contato comigo lá no Positivo On, ok? Ou também pelo próprio YouTube, que estou sempre às ordens, ok? Um abraço, querido, e que possamos nos encontrar o mais breve possível. Tchau, tchau. Deus os abençoe. Tudo de bom, certo?